O Impulso News está em Nova York e você vai acompanhar a conclusão da safra brasileira de cana-de-açúcar direto da Bolsa de Valores mais importante para o setor. E veja que a colheita de cana ficou quase 90 milhões de toneladas abaixo nessa safra. Mas quais as perspectivas e os resultados esperados para a próxima safra? Vamos mostrar dicas para o planejamento financeiro e tributário no campo. Tudo isso e muito mais agora no Impulso News. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa edição do Impulso News está especial, ela está internacional. Olha só onde nós estamos, em Wall Street, sim, em frente à Bolsa de Valores de Nova York, e nós vamos fazer um balanço da safra de cana-de-açúcar no Brasil. O açúcar que, por sinal, é um dos produtos negociados aqui. Hoje está um dia bastante frio em Nova York, em Manhattan, estou até de luva, primeiro Impulso News que a gente faz de luva. Mas vamos lá, fica ligado, aproveita o programa que está cheio de conteúdo. Olha, com a colheita da safra brasileira de cana praticamente concluída nas principais regiões produtoras, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou os novos números estimados para o setor. E como já era esperado, os resultados refletem os impactos que o clima, principalmente as secas e as geadas, tiveram nas lavouras. Em todo o Brasil, a colheita foi estimada em 568 milhões de toneladas, uma redução de 4,2% em relação ao ciclo passado, ou 86 milhões de toneladas a menos. Já a produtividade foi indicada em 69 toneladas por hectare, uma queda de 9,5% em relação à safra passada. São 7 toneladas a menos por hectare. Na região Centro-Sul, principal produtora de cana-de-açúcar do Brasil, a colheita foi 13,6% menor nesse ciclo, fechando em torno de 520 milhões de toneladas. Para os principais produtos do setor, o cenário é o seguinte: a produção brasileira de açúcar foi estimada em 34 milhões de toneladas, 17,8% menor, e a do etanol em pouco mais de 28 bilhões de litros, o que representa uma redução de mais de 13%. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, até a metade de novembro, mais de 70% das usinas do setor já tinham encerrado suas atividades nesse ciclo. Vamos então iniciar as nossas conexões com o Brasil, começando por Ribeirão Preto, São Paulo, para falar com o nosso especialista, Doutor Agro. Qual é a sua avaliação dessa safra de cana que está terminando e quais as perspectivas para a próxima? Professor Marcos Fava Neves. Pois é, Doni, que honra conectar Ribeirão Preto com Nova York nessa manhã de sexta-feira. A perspectiva para a cana depende do que você está falando. Se for em volume, ela não é boa, porque ela sofreu demais nessa safra com a seca, geada, queimada, uma tragédia em termos naturais para a cana. Então, para a próxima safra, a estimativa é ter 550, 560 milhões de toneladas, 565, a depender das chuvas agora. Essa aqui nós vamos terminar com 520. Então caiu a produção de açúcar, caiu a exportação, caiu o consumo de etanol hidratado, principalmente no mercado interno. Teve que fazer mais anidro para misturar na gasolina, que compensou mais. Mas por outro lado, quem perdeu pouco teve uma grande reação de preços, Doni. E esses preços bons devem permanecer para o ano que vem. Tem déficit no mercado mundial de açúcar, o petróleo deve continuar com preço elevado, beneficiando o etanol. Então eu percebo que os investimentos estão voltando e nós podemos ter bons resultados aí no ano que vem, principalmente, como eu falei, em relação a preços. Valeu, Doutor Agro, a gente volta a conversar já já, hein? E de Ribeirão Preto, o Impulso News segue no interior de São Paulo, só que agora na cidade de Araçatuba, para a gente ver, afinal, como é que estão hoje essas áreas de cana que foram afetadas pelo clima. Quem vai mostrar isso para a gente é o Fernando, ele que é representante técnico de venda sênior na Bayer. Salve, Fernando, como é que estão as lavouras de cana aí na região, hein? Fala, Doni, beleza? Estamos aqui numa fazenda de um cliente nosso, aqui na região de Araçatuba, para mostrar como que está o potencial desenvolvimento vegetativo. Então, mesmo com todos esses problemas que nós tivemos esse ano, com alta estiagem, tivemos também geada, a gente consegue perceber que o canavial, ele já destravou com essas chuvas que nós tivemos agora nos últimos períodos, e agora ele está em pleno desenvolvimento vegetativo. Fernando, muito obrigado por ter enviado o vídeo para a gente.
E atenção, produtor! Essa é a última semana para você participar do desafio semanal do Espaço Baia. Corre já para a plataforma, cumpra o último desafio e ganhe vouchers para resgatar serviços na hora. Não vai perder essa super oportunidade, hein? E olha, ainda pensando nos desafios para o próximo ano ou mesmo para a safra que está em andamento, a gente vai trazer agora algumas dicas para você, agricultor, sobre o planejamento financeiro e tributário do negócio rural. Esse é um tema muito importante que a gente acaba deixando passar na correria do dia a dia, né? E para tratar desse assunto, nós vamos falar agora com o Jandrei Basso, que é CEO da Essente Agro e especialista nesse tema. Ele que é de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Jandrei, bem-vindo. Diz pra gente por que, na sua visão, é tão importante o produtor fazer um planejamento financeiro para o próximo ano. Então, o que a gente tem percebido no campo, o produtor ele vem se preocupando bastante aí com a próxima safra. Justamente pela questão dessa falta de insumos, ele vem se questionando em relação à primeira questão de ser possível implantar a cultura no próximo ano e também pela questão da alta do valor dos insumos. Então o produtor ele vem se preocupando realmente muito com essa questão. A falta do planejamento financeiro é algo que impacta diretamente, porque se ele conhecesse quais são os reais custos da sua lavoura, ele poderia projetar já o próximo ano da mesma forma que ele poderia também projetar usando os valores das commodities para fazer a conversão, para que ele possa analisar se é viável ou não o plantio no próximo ano. E quando a gente fala de planejamento tributário, quais as perdas que o produtor, a produtora pode ter se não fizer esse processo, Jandrei? A falta do planejamento tributário, ela tem vários impactos. O primeiro deles é financeiro. O produtor ele acaba pagando mais impostos justamente pela falta dele não planejar. Então, o que acontece é que o produtor rural, ele acaba tomando a decisão pela intuição durante o ano fiscal e isso impacta diretamente em ele acertar ou errar. Então, ele cai num cenário onde 50% de chances de acertar ou 50% de chances de errar. Quando que também nós analisamos essa questão tributária, ele tem outro risco, que é de cair numa malha fina justamente pela questão da omissão documental. Esse é um dos pontos aí que tem pego vários produtores brasileiros e o produtor rural hoje, ele não consegue ter uma organização tão grande de modo que ele consiga reunir toda a documentação fiscal para levar ao seu contador. E esta omissão, mesmo que de boa fé, acaba acarretando em uma malha fina. Então isso traz muita dor de cabeça ao produtor rural e que hoje tem soluções que podem estar ajudando ele. E afinal, como é que o produtor, a produtora pode fazer um bom planejamento tributário? Quais são as suas dicas, Jandrei? Primeiro ponto, o produtor ele tem que usar a tecnologia. Hoje nós temos tecnologia disponível aí para estar auxiliando ele nesse processo tributário. A Receita Federal ela evoluiu muito nos últimos 2 anos. A gente pode dizer que a Receita Federal ela era analógica e hoje ela é digital. A Receita Federal empregou aí muita tecnologia mesmo. Foram 20 bilhões de reais investidos em supercomputadores que fazem o cruzamento de dados. Enquanto que a contabilidade tradicional ela se manteve ainda num processo totalmente manual, analógico e muito operacional. Então o que nós precisamos é agregar tecnologia que nós temos hoje disponível para também caminhar ao lado da Receita Federal e estar minimizando esses impactos aí que seriam pagar mais impostos ou mesmo cair em uma malha fina. Muito bom, Jandrei, adorei, valeu pela participação, obrigado pelas dicas também, hein? Agora é hora do Top 3 com outras notícias que foram destaque no agro. Exportações globais de café caem 4,4% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2020. No total foram comercializados 9,7 milhões de sacas do estimulante. Contratações de crédito rural ultrapassaram 131 bilhões de reais entre julho e novembro deste ano, uma alta de 23,5% na comparação com o mesmo período da safra passada. Plantio de soja alcança 95,1% da área estimada e segue para a conclusão em ritmo acelerado. No mesmo período do ano passado, o progresso era de 90,2%. Nas cotações, o indicador soja Paranaguá ficou cotado em R$ 166 a saca, leve queda de 0,4% em relação à semana passada. Já o milho apresentou alta de 3% em uma semana, com preços em R$ 87,50 a saca. No açúcar cristal, com referência em Santos, os preços ficaram em R$ 150 a saca, crescimento de 1,3%.
Para finalizar, a arroba do Boi Gordo apresentou leve retração de 0,7%, sendo cotada em R$ 319,50. E o nosso especialista, o Dr. Agro, vai ficar de olho no quê para a próxima semana? Diz aí. Doni, vamos ver os pontos para a semana que vem. As reações no mercado das estimativas saindo, USDA, Conab, os nossos dados de exportações. Esse é o primeiro ponto importante que nós temos que ver. E acho que um outro ponto é o que essa passagem do Doni por Nova York vai chacoalhar as bolsas na semana que vem. Então vamos observar isso daí e sempre vai ter uma surpresa também, tá bom? Valeu, pessoal, um prazer, boa viagem, Doni. Traga boas informações daí. O Impulso News está terminando. Não se esqueça de deixar o seu comentário nesse vídeo, de compartilhar suas ideias, suas sugestões, contar pra gente o que você achou do programa de hoje. Diferente, hein? Diferente, ó, é o primeiro programa que eu faço com luva também, porque tá frio aqui em Nova York, aqui em Manhattan. Aproveite também para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e assim você fica por dentro de tudo que rola no mundo agro. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Até semana que vem no próximo Impulso News. Tchau!